Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Estão me ouvindo? Que bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estou olhando Amém. aqui. Nós. Estou olhando aqui, são muitos nomes, então um abração aos meus alunos da biologia, aos meus alunos da físio segundo período, aos meus alunos da físio terceiro período. Saudade de vocês. Um grande abraço a todos, viu? Sejam bem-vindos. Vamos dar início hoje à nossa aula, tá? Enfim, vou aqui dar uns avisozinhos antes e depois para a gente poder dar prosseguimento, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, saudades de todos. E, bem, seguinte, primeira coisa, queria falar com vocês a respeito das oficiais, né? Recebi, sim, posso falar na sua grande maioria, atividades que foram muito bem feitas, né? Com capricho, enfim. Então, queria parabenizar, né? Logicamente, a turma é muito grande, muito heterogênea, mas a gente consegue perceber, de uma maneira geral, o envolvimento da grande maioria de vocês, tá? Então, isso é muito bom, muito importante. Né? A maneira como vocês apresentaram, fizeram, então foi muito bom. Então, parabéns a vocês, tá? Gostei muito, o retorno foi muito bom, tá? Queria chamar a atenção que hoje nós estamos iniciando a nossa segunda etapa, né? E a nossa segunda etapa eu já tenho lá, já tinha postado até antes da oficial, lá no AVA, na unidade 1, seção 1, está lá a distribuição de pontos da segunda etapa. Eu destaco a vocês, por quê? Porque o prazo não é muito longo, porque eu tenho um prazo para poder fazer lançamentos das notas das parciais. Então, por favor, não deixem de olhar lá, né? A entrega, se não me engano, já é no final do mês de maio. Então, deem uma olhada, são 2 estudos dirigidos, tá? Para vocês poderem fazer e me encaminhar via e-mail. Eu peço a vocês, eu coloco lá na instrução, peço a vocês a gentileza de não me mandar picado. São 2 estudos dirigidos, tá? Num único e-mail, me encaminhe os 2 estudos dirigidos, porque senão são muitos alunos, muitas atividades, e ainda mandar picado complica demais. A minha caixa de e-mail fica sobrecarregada, tá? Então, eu peço a vocês para não deixarem de olhar, porque realmente tudo passa muito intenso, né? Muito rápido. Da mesma forma, é manuscrita, individual, manuscrita, mas eu só peço a vocês que me encaminhem num único e-mail, identificando com as mesmas características, que por mais que eu fale, eu ainda recebi algumas oficiais sem essas observações. Seu nome completo, o nome da disciplina, o período, né? E o turno. E o curso também, né? Então, por gentileza, não deixem de observar essas orientações que estão escritas lá. Enfim, e ao mesmo tempo também começar a fazer as atividades. E assim que vocês finalizarem as atividades, podem me enviar, tá bom? Que assim eu já começo aqui para a gente dar prosseguimento. Afinal de contas, nós estamos iniciando a nossa segunda etapa, tá bom? E que ela seja abençoada e que possamos, né, trabalhar bem e, enfim, para a gente poder ter principalmente, que eu acho fundamental nesse momento, é a gente garantir, né, o entendimento, que vocês realmente saiam sabendo, né, os conceitos básicos importantes da nossa disciplina, tá bom? Então, a partir de agora, hoje, inclusive, vocês vão ver, nós estamos iniciando, né, a nossa unidade 3, e eu coloco umas questõezinhas no final da nossa aula de hoje, justamente para poder ter um feedback, para vocês poderem verificar se vocês entenderam, né, para poder ouvi-los também, porque
por mais que eu fale que vocês possam participar, tem muita gente que fica caladinho, né? Então, e como o nosso conteúdo, logicamente, tem muita questão aqui, muita questão teórica, imunologia, né? Eu preciso de explicar e tudo. É muito importante também eu ter esse feedback de vocês. Então, eu coloco, vocês vão ver hoje, no segundo momento, assim que a gente finalizar uma parte aqui do contexto, eu vou fazer umas perguntinhas, são perguntinhas básicas, mas é porque me ajuda a trabalhar duas questões. Um, para mim verificar o entendimento de vocês, né, para poder fazer o acompanhamento, que isso é muito importante. E segundo, para poder fixar alguns conceitos básicos importantes. Então, não precisa, elas não são perguntas muito elaboradas, não, mas vão nos ajudar a manter, né, a esse cuidado de verificar o aprendizado, tá bom? Então, como eu falei com vocês, mais uma vez, eu vou iniciar agora a explicação, mas fiquem à vontade para poder fazer pergunta, para interferir, tá? Para a gente poder ter aqui a nossa noite e que vocês possam acompanhar. De qualquer forma, eu já destaco a vocês como o conteúdo ele é muito importante que depois vocês fixem isso em casa, tá? Leiam com calma, revejam a nossa aula online, que sempre ela é postada, deem uma lida, porque ela é um conteúdo que eu preciso que vocês também, em casa, né, no cantinho aí, vocês possam recordar e fixar, tá bom? E aí é bom que aí semana que vem caso ainda persista algum tipo de dúvida, a gente possa tirar para a gente não acumular nenhum tipo de dúvida, tá certo? Então, vejamos, deixa aqui pegar o meu pointer. Cadê aquele bonitinho? Isso. Então, olhem só. Nós estamos iniciando na sua segunda etapa, mas vocês vão perceber que o assunto ele já foi introduzido no final da nossa primeira etapa. Não sei se vocês se recordam, quando nós trabalhamos sobre o último aspecto, né, o último assunto lá a respeito da primeira etapa, foi quando nós estávamos falando das nossas células de defesa e como que elas interagem com o nosso organismo, né, para nos defender. Então, foi inclusive que nós demos a introdução ao conceito de resposta imune inata, resposta imune adquirida, né? Então, vocês vão ver que hoje nós vamos trabalhar um pouco mais sobre esse assunto, vamos aprofundar mais justamente nessa imunidade adquirida, mas a gente consegue perceber que nós já tivemos uma introdução no finalzinho da unidade 2, tá? Afinal de contas, a gente utiliza aqui todo aquele acompanhamento, né, que nós temos ali do nosso livro institucional, tá bom? Então, olhem só, em que se baseia a nossa unidade 3? Nós vamos trabalhar falando sobre a resistência e o reparo do nosso organismo. Mais precisamente, na noite de hoje, nós vamos trabalhar com a imunidade adquirida, ela como uma resposta específica de defesa do nosso organismo, e ela também como um mecanismo de defesa intracelular. Vocês vão entender porque a nossa resposta imune adquirida aquele tipo de resposta que ela vai se basear tanto no contexto por anticorpos, que eu vou apresentar, como também por resposta celular específica, tá bom? Então, só para vocês terem essa noção do que a gente vai tratar aqui ao longo da nossa noite, e agora vocês vão ver que, inclusive, alguns conceitozinhos básicos a gente já trabalhou no finalzinho da unidade 2, tá bom? Então, olha só, quando a gente fala da resposta imune inata ou resposta imune adaptativa ou adquirida, né, que é a mesma coisa, na verdade, nós verificamos anteriormente, eu cheguei até a perguntar a vocês, o que vocês achavam que esse termo, o que era imunidade inata ou o que era imunidade adaptativa? E nós vimos que a imunidade inata é aquela da qual nós já nascemos com ela.
Ela se baseia, por exemplo, no seu tegumento, a sua pele, as suas células epiteliais, elas são uma barreira física, né? Na hora que a gente se machuca, e aí eu me recordo a vocês daquela representação que sempre aparece, né? Daquele fiapo de madeira entrando na minha pele e ali recrutando células de defesa, aquilo dali é uma resposta imune inata. Por quê? Ela ocorre independente de ter sido um fiapozinho de madeira que entrou no meu dedo, ou porque eu caí da bicicleta, ralei o joelho. Então, inicialmente, a nossa resposta de defesa, ela é igual para tudo que acontecer, né? Ela se baseia de uma maneira a tentar me defender, mas de uma maneira bastante não específica, né? Independente do que ocorra, ela vai agir da mesma maneira, tá? Então, isso é um tipo de resposta do meu organismo, do meu sistema imune, uma resposta bastante inicial, uma resposta bastante primária, né? Da qual, eventualmente, dependendo da circunstância, se essa imunidade inata ela não for o suficiente, nós iremos, então, contar com a participação da imunidade adaptativa ou adquirida, né? Que é o que nós vamos trabalhar de uma forma mais específica hoje, tá certo? Quando a gente faz esse contraponto, né, da resposta imune inata e da resposta imune adquirida ou adaptativa, é justamente isso que nós estamos falando. A inata, ela não é específica, foi o que eu falei anteriormente, ela ocorre independente do que tenha ocorrido a mim, né? Ela é a primeira linha de defesa do meu organismo. Recordando a vocês que o termo antígeno é o corpo estranho, é aquilo com que eventualmente o meu organismo reconhece como não próprio. Então, a resposta imune inata, ela é a primeira linha de defesa do nosso corpo contra os antígenos, seja eles quais forem. Quer seja, por exemplo, o fiapo de madeira, quer seja, de repente, a entrada de uma bactéria, de um vírus. E aí, independente, né? Ou se de repente eu entro em contato com um protozoário, enfim, o meu organismo não vai identificar de uma maneira específica qual protozoário que seja, qual vírus que foi que entrou. Ele simplesmente vai identificar que aquilo dali é um corpo estranho, que aquilo dali é um antígeno. Aí você pode até me falar, nossa, Luciene, mas isso é muito básico? Poxa, ele está agindo de uma maneira independente. Realmente, ela é uma resposta básica, mas que ela muitas das vezes é eficiente para o nosso dia a dia. Diga quem está falando. É a Lara, desculpa te interromper, mas é Pode porque o falar. meu tá travando muito, tá tipo picotando. Não sei se é só o meu. O seu áudio? Deixa eu perguntar. É, o meu áudio e o seu slide. Deixa eu ver aqui. O meu também, o meu também tá travando muito, eu não tô nem entendendo nada que você tá falando. Diga. Deixa eu ver. Da Eu Michelle. também tá. Se der, O da Michelle tá travando. Professora, meu tá tudo normal. Tá tudo normal? Não, professor. Tudo normal. Tá. O meu também tá normal. Boa noite. Boa noite, boa noite. O meu também tá normal. Ok, então. Ok, então olhem só. Estou vendo aqui. Então, pelo visto, a grande maioria está me ouvindo normal, né? Então, para quem. E podem, por favor, vocês me falem, porque qualquer coisa para a gente saber. Mas já que a grande maioria está normal, eu peço, né, a quem está me ouvindo de uma maneira picotada, verifique se de repente é o local que você está, se você se sair e entrar novamente, se melhora. Eu acredito que então seja uma conexão mais pessoal aí do que necessariamente aqui, né? Porque caso contrário, a grande maioria estaria com dificuldade, tá bom?
E de qualquer forma, viu, gente? Podem me manter aqui a par, porque se de repente a gente perceber que é o problema aqui da minha conexão, eu tento fazer alguma coisa de diferente, tá certo? Bem, então eu vou dar continuidade aqui, já que então vocês, né? E aí vocês, meninas, por favor, façam isso, tá? Bem, então, bem, deixa eu ver. Vou retomar aqui, enfim, não consigo agora retomar onde a gente estava parando, mas chamando a atenção, né? Que como eu falei com vocês, essa resposta imune inata, nós nascemos com ela, né? E uma característica muito importante, vai ocorrer de uma maneira independente se o meu organismo já tinha entrado em contato prévio com aquele antígeno. O que significa isso? Significa que se eu caí, me machuquei, e aí, né, ali teve a entrada de bactérias, o meu organismo vai tentar me defender da mesma forma, quer seja pela primeira vez que ele está entrando em contato com esses micro-organismos, ou se porventura ele já tivesse tido contato prévio com esses organismos 10 vezes antes. Ou seja, não faz diferença nenhuma a maneira como o meu corpo vai reagir frente a isso é absolutamente da mesma forma, tá bom? Bem, então, isso que faz com que, logicamente, eu acho que é o que eu estava querendo mostrar para vocês. Esse tipo de resposta inata, ela parece ser uma resposta relativamente simples, né? Já que ela não é elaborada, já que ela ocorre de uma maneira comum, igual para qualquer micro-organismo, dá aquela sensação de que ela, na verdade, é simples demais. Mas como eu falei com vocês, para grande parte ali dos micro-organismos no nosso dia a dia, ela consegue muitas das vezes ser bastante eficiente. Entretanto, quando porventura esse processo, né, ele persiste, quando essa situação de agressão persistir mais tempo, nós vamos ver que aí eu terei uma ativação da minha resposta imune adaptativa. Ou seja, eu passarei agora, se a resposta imune inata não for suficiente, para um segundo passo, que seria uma resposta imune mais específica, que é o que nós vamos apresentar aqui hoje, tá? Então, é muito importante. E o que é muito importante a gente destacar aqui, inclusive fazendo esse contraponto, né? Já que eu estou falando inata versus adaptativa, é a gente recordar que a resposta imune adaptativa, ela de fato, ela necessita, deixa eu pegar aqui o marca-texto, ela necessita de um contato com o antígeno. Nós vamos ver que a partir do momento que o meu organismo, porventura, entra em contato com um determinado corpo estranho, com um determinado micro-organismo, o meu corpo consegue montar, a partir de agora, uma resposta imune específica, adaptativa, né, ao antígeno pelo qual ele agora passa a reconhecer. E é justamente esse processo que eu vou mostrar para vocês. É justamente como que essa resposta imune adaptativa, como que ela consegue ser específica? Quais mecanismos o meu corpo tem para, porventura, ter ali como mecanismo, né, de defesa, daqui a um ano, quando eu porventura vier a entrar em contato com esse corpo estranho, com esse antígeno novamente, tá bom? Que esse que é o grande chavão. Na hora que a gente vê uma imagem como essa, nos dias atuais, a gente até estremece, né, gente? É impressionante como que a gente leciona e a gente trata, né, de um assunto tão importante que é o mecanismo de defesa, mas essa imagem ela já estava no meu trabalho há bastante tempo, né? E antes a gente olhava assim, o impacto que eu tinha de vocês
É simples, era mais um lado no sentido de um certo nojo, né? Hoje, a gente até deixa essa situação em segundo plano. A gente quase que estremece, né? Imaginar a possibilidade de estar perto de um indivíduo espirrando e a possibilidade ali da transmissão, particularmente do novo coronavírus, né? Então, olhem só para a gente verificar como, né, que as coisas vão se adaptando e vão ficando, às vezes, tomando uma outra dimensão a partir do momento que a gente vai vivenciando o dia a dia da sociedade, né? Enfim, mas é fogo. Professora, Diga. boa noite. Boa Meu noite, nome quem é Éder. fala? Oi, Éder, diga. Diga, Éder. O que eu ia comentar é que vai ficar tipo um imprint, né, na nossa vida, né? É igual os animais que passam por um imprint, né? Aí, para as próximas gerações, vai ficar um imprint esse negócio do coronavírus. Sim, Éder, concordo com você. De alguma forma, o pior que não é para rir, não, viu, Éder? É para chorar. Mas eu concordo extremamente com você. Eu acredito que todos nós, né, vamos guardar isso, de fato, a nossa memória, e independente de qualquer coisa, acredito que foi para as nossas gerações a primeira vez que a gente tem um impacto tão grande, tem uma situação, inclusive, de ter, né, a necessidade de ficarmos em casa nessa situação que estamos vivenciando. Ela realmente entrará no nosso rol, né? Aquelas histórias que nós vamos contar para os nossos netos. Enfim, tomara que no final das contas a gente ainda possa, né? Ter situações, tirar proveito disso tudo, né? Embora tanta coisa esteja acontecendo, não só necessariamente diretamente com cada um de nós, mas a gente sabe que está acontecendo muita tristeza no mundo inteiro, né? Enfim, mas que isso possa, quem sabe, ainda poder ser lembrado de um passado bastante distante. E que possamos tirar lições para tudo isso, né? Hoje mesmo eu estava aqui aguardando o momento de iniciar a aula de vocês. Eu estava aqui acompanhando as novidades, né, em termos de notícias do Covid, e tem a ver com a nossa aula. Estou até aqui com a matéria, ó. Pesquisadores identificam anticorpo que neutraliza o coronavírus, tá? Que é uma coisa que nós vamos falar, é justamente o nosso assunto de hoje. A partir do momento que nós estamos falando dessa resposta imune adaptativa e que eu falei com vocês, né, que ela se torna específica, ela vai se tornar específica justamente porque nós temos a capacidade de produzir anticorpos, né, de uma maneira específica àquele micro-organismo pelo qual está sendo apresentado ao nosso corpo. Né? Então, pegando aqui e fazendo o gancho desse comentário do Weber com o que a gente está falando, olhem só, é justamente isso que acontece no nosso organismo. Deixa eu mudar aqui o point, senão eu vou riscar tudo. Olhem, a partir do momento que eu esteja tratando da minha resposta imune adaptativa, o que eu tenho é justamente a possibilidade, né, de que aquele antígeno, né, aquele patógeno aqui no desenho, olhem só, ele está representado como um patógeno. Ele acabou sendo fagocitado por uma célula, que é isso que está representando aqui para gente, né? Reparem que a célula está emitindo pseudópodos. Então, ela vai fagocitar, este antígeno agora estará dentro dessa célula e ela vai apresentá-la. Então, essa é uma célula apresentadora de antígeno. E aí, a partir do momento que ela apresenta esse antígeno, apresenta esse corpo estranho. Gente, só uma coisinha, porque aqui para mim deu um silêncio. Vocês estão me ouvindo? Luciene. Oi. Sim. Boa noite. Então tá ótimo. Boa noite, Ana. Rapidinho, aproveitar a deixa. Você fala patógeno e antígeno, eles são a mesma coisa? Sim. O termo que a gente... porque aqui ele tá... O autor do desenho colocou como patógeno um agente patogênico, né?
que é um antígeno, que é a mesma coisa, tá bom, Ana? Ok, obrigada. Ele a partir do momento que ele fala um agente patogênico, é um agente que causa doença, né? É um agente que é um corpo estranho. E a gente aqui dentro da imunologia padroniza que todo aquele que é reconhecido como corpo estranho é identificado como antígeno, tá bom? Bem, é porque aqui a gente observa, então, que essa célula, que é uma célula apresentadora de antígeno, né? Ela literalmente, ela fagocitou e ela vai apresentar, então, esse antígeno na superfície da membrana plasmática dela. Então, isso é muito importante porque literalmente, eu já apresentei vocês na aula passada a respeito das células apresentadoras de antígeno, né? Elas apresentam, elas fazem um chamado. E isso está dentro do nosso organismo. Então, a partir do momento que ela apresenta esse antígeno, o que a gente percebe? Que eu tenho células específicas que vocês vão ver, inclusive daqui tá como célula T ou linfócito T é a mesma coisa, tá? Então, nós teremos os linfócitos T que vão reconhecer este antígeno e aí vai ser destravado, né, um mecanismo de produção de células de defesa de uma maneira específica, tá? Vocês vão ver, eu vou apresentar isso de uma maneira mais clara adiante, mas é porque aqui a gente está falando justamente do contraponto, né? Que é uma característica muito importante dentro desse tipo de resposta adaptativa. Bem, quando nós estamos aí no nosso dia a dia, e a gente utiliza o termo, né, de estar gripado como uma referência, porque até pouco tempo a situação de gripe é uma situação relativamente corriqueira e que não nos deixa necessariamente tão preocupados assim, né? Várias vezes, se a gente for imaginar prévio ao novo, antes, né, ao novo coronavírus, quando a gente fica gripado, se eu imaginar que é um indivíduo saudável, né, ou que não seja idoso, a tendência é que ele possa evoluir de uma maneira muito satisfatória para uma situação de gripe, né? Que a gente consiga remediar através de antitérmicos, através de descanso e hidratação, de uma maneira geral, o nosso corpo consegue reagir de uma maneira adequada e propiciando um bom prognóstico para a maioria dos indivíduos, né? É lógico que a partir de agora a gente entra num cenário mais específico e bastante diferente do que a gente vivenciava até então, né? Mas por que eu falo disso? Porque no exemplo aqui que a gente cita, né, numa situação de ficar gripado, de uma maneira geral, muitas das vezes a nossa resposta imuninata possa às vezes até ser suficiente para que possamos nos recuperar, né? Mas quando, porventura, a partir do momento que isso se prolonga, e aí esse prolongamento significa, normalmente, quando a gente ultrapassa os 3, 5 dias de uma convalescência para um processo patológico, aí eu terei, sim, a resposta imune adaptativa. Foi o que eu coloco aqui para vocês. Olha, quando a agressão ao tecido causada pelo antígeno permanece após 3 a 5 dias, significa que a resposta imunológica ela não foi suficiente, ela não foi capaz de me defender da maneira como precisava e agora dá-se início a uma resposta imune adaptativa, tá bom? Só chamando a atenção de vocês, porque eu gosto muito de imagens, e aqui nessa imagem, vocês estão vendo os eritrócitos, né? E vocês estão vendo a representação aqui de algo que eu vou mostrar para vocês mais adiante, ainda nessa noite, que é a representação dos anticorpos, tá bom? Então, essa estrutura aqui em branco,
que está presente nessa imagem é a representação de anticorpos que, de fato, possam também circular juntamente ao nosso sangue, tá certo? Só para vocês entenderem, né? Porque as representações, elas são muito importantes para a gente. Eu coloco aqui para vocês, inclusive essa daqui é uma imagem do livro do Abbas, que é um livro de imunologia, né, muito clássico também. Então, olhem só, o que nós temos aqui? O que ele coloca para a gente? Reparem que ele colocou para a gente uma linha de corte, né? Nós temos aqui, ele divide a nossa resposta imune inata e a nossa resposta imune adaptativa. Reparem vocês que a resposta imune inata, e eu já até citei isso aqui hoje, ela é constituída pelas barreiras físicas, como a nossa barreira epitelial, o nosso tegumento. Nós podemos contar com a participação de células apresentadoras de antígenos, que são as células dendríticas, tá? Também as células fagocitárias, só para recordar, neuclófilos, macrófagos, são células que conseguem realizar fagocitose, né? Nós também podemos contar com o sistema de complemento, citocinas, e também com as células natural killer. Células NK são aquelas natural killer, ou seja, são aquelas células matadoras naturais, que são células que também atuam de uma maneira não específica, ou seja, qualquer que seja esse micro-organismo aqui, todos esses constituintes vão agir da mesma maneira. Algumas vezes, isso é o suficiente para nos proteger desse micro-organismo, ou se isso daqui ultrapassar, né, um tempo maior, nós vamos perceber que eu posso agora contar com a nossa imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa, ela baseia-se na participação dos linfócitos B e linfócitos T. Se vocês recordarem, eu apresentei vocês lá, né, na unidade 2, falei sobre os linfócitos, que são aquelas células bonitas, fáceis de serem observadas, onde apresentam um núcleo grande, ocupando quase todo o volume celular. Naquela época, eu falei para vocês que os linfócitos possam ser classificados em B e em T, que, na verdade, a grande diferenciação se faz por uma característica citoquímica, e que ali eu não teria como apresentar, né, a vocês uma diferença muito grande morfológica entre um e o outro. Mas por que da presença desses dois tipos de linfócitos? Eu até já falei também para vocês. Os linfócitos B são linfócitos responsáveis por produção dos nossos anticorpos. E os linfócitos T são células responsáveis por desencadear um processo de defesa do nosso organismo, também específico, porque ela é uma resposta adaptativa, mas é uma resposta celular. Então, hoje, inclusive, é por isso que eu estou... Reparem vocês que até então, de alguma forma, nós estávamos recordando em relação ao que nós vimos, né, até anteriormente, porque é importante, porque a partir do momento que eu vou agora aprofundar na imunidade adaptativa, é fundamental que vocês consigam entender os conceitos básicos, que distinguem uma de outra, para que a gente agora possa prosseguir em maiores detalhes, né? Então, é muito importante essa identificação, porque isso daqui se baseia, por exemplo, só para a gente entender a importância desse processo, que é tudo que a gente quer encontrar, né? Agora, nesse momento que estamos vivenciando, que seria uma resposta imune de uma maneira específica a este novo vírus, que é o novo coronavírus, né? Então, a gente tem, nesse momento, uma necessidade mundial de justamente conseguir enxergar como é que isso daqui, como é que a gente possa trabalhar de uma maneira mais específica para que essa resposta específica seja funcional, para que ela, de fato, possa evitar com que a gente venha, né, ter tantas pessoas sofrendo, convalescendo nos ambientes hospitalares, ficando 2, 3 semanas internados, né?
e até mesmo podendo evoluir para óbito. Porque isso, a partir do momento com tudo isso daqui, eu consigo, né, não evitar que a gente venha a ter a doença, mas evitar, por exemplo, que a gente evolua para quadros mais graves, né? E principalmente evitar que a gente possa evoluir para óbito. É lógico que a gente nunca vai ter uma eficácia 100%. Nós nunca temos, por exemplo, um micro-organismo, né? Mesmo a gripe, na hora que eu falei aqui, ó, expliquei o exemplo que a gente dá muito em termos de gripe, que anteriormente, né, a grande maioria dos indivíduos com a gripe era considerada uma situação relativamente simples, mas ainda assim a gente sabe, a gripe sempre matou, por exemplo, idosos, sempre teve essa possibilidade. Agora, o que é importante, é por isso que, inclusive, os idosos entram aí na cartela de vacinação, né? Entram nesse rol de pessoas que precisam ser vacinadas a cada ano com as vacinas que são propostas para evitar com que eles venham, né, ficar mais gripados ou evoluir para um processo mais sério. Então, isso que é muito importante, que a gente consiga ter o manejo, o traquejo em relação a poder nos evitar situações mais trágicas, né, frente a este novo vírus, tá bom? Então, eu estou falando muito disso, gente, porque é aquilo que eu sempre falei com vocês. Nossa disciplina ela é muito teórica, né? Muito cheia de conceitos, eu tenho consciência disso. Mas eu quero que vocês consigam perceber que isso possa ser o mais aplicado possível. E, infelizmente, estamos vivenciando um momento, né, em que não tem como a gente deixar a oportunidade de exemplificar. Bem, quando nós estamos tratando de indivíduos saudáveis, né, o nosso organismo consegue muito bem definir o que é corpo estranho, o que é antígeno, daquilo que é meu. Aí você pode falar assim, nossa, mas professora, mas isso é óbvio. Não é tão óbvio assim, por quê? Nós temos situações em que às vezes eu posso vir até quebra desse equilíbrio. E aí a gente entra naquele rol de doenças autoimunes, né? Então, isso é uma característica importante. Isso é uma característica da resposta imune adaptativa importante de ser dita, que em indivíduos saudáveis, o sistema imunológico ele consegue definir aquilo que é você daquilo que é não próprio, tá? E é engraçado, né? Uma coisa que parece ser tão óbvia, parece ser uma coisa tão básica, aí você fala assim, puxa vida, isso precisa de ser dito? Precisa, porque nós temos situações inversas, né? Da possibilidade do não reconhecimento, e aí nosso sistema imunológico possa começar a combater as nossas próprias células, tá bom? Então, a gente nunca pode deixar de lembrar desses detalhes. Uma coisa agora que eu vou apresentar a vocês são várias propriedades que são clássicas da resposta imune adaptativa, tá? Que são, primeiro, a diversidade. A resposta imune adaptativa, ela é diversa. É diversa como assim? Porque ela acaba sendo diversa aos diferentes antígenos dos quais nós entramos em contato. E isso, na verdade, essa diversidade, ela tem muita razão de ser em função da especificidade. Por que disso? A partir do momento que a nossa resposta imune adaptativa, ela é específica, né? Ou seja, ela é específica àquele vírus, ela é específica àquela bactéria, ela acaba, obviamente, promovendo uma grande diversidade de anticorpos no meu organismo, né? Então, isso é muito importante. E aqui eu venho apresentar a vocês, olhem só, essa representação aqui é uma representação de antígeno,
tá? Olhem, essa estrutura em amarelo, ela está representando diferentes antígenos. E essas areazinhas aqui que são expostas, que parecem essas estruturas mais alaranjadas, essas estruturas, elas na verdade, elas são áreas das quais são reconhecidas pelo nosso corpo. E elas recebem um nomezinho específico. Deixa eu até colocar aqui, ó, que é para vocês acompanharem comigo. Vou pegar aqui caneta e vou pegar, acho que já tá preta. Olha só, essa areazinha daqui. Isso daqui é a área que vai ser reconhecida de uma maneira bastante específica pelo meu corpo como não próprio. E essa areazinha aqui é denominada de epitopo, que são essas regiões, essas partes dos antígenos que são reconhecidos de uma maneira específica como não próprio. Só para vocês entenderem, aqui tem a representação dos anticorpos, e esses anticorpos, olhem, eles vão se encaixar especificamente ao epitopo, a essa areazinha daqui, tá? É lógico que isso é uma característica, uma cadeia química, mas que o autor está aqui representando para gente no contexto de desenho, né? Tanto é que se a gente observar, olhem, essa estruturazinha daqui, ó, ela se encaixaria muito bem a esse epitopo daqui. Por quê? É uma areazinha triangular, né? Reparem que aqui, ó, o triângulozinho iria se encaixar perfeitamente, tá? Só não tá tão perfeito, gente, porque obviamente eu não consigo fazer um desenho aqui bonitinho, né? Já não sou boa de desenho, muito menos aqui nesse cursor. Mas de qualquer forma, eu acho que dá para vocês perceberem esse detalhe, né, essa nuance do qual o autor aqui desse desenho quer nos representar, tá bom? Bem, deixa eu ver aqui, porque senão eu rabisco tudo. Existe uma característica também muito importante que nós denominamos que o sistema, né, esse sistema de resposta imune adaptativa, ela baseia-se na capacidade de memória. O que memória é importante? Me digam, deixa eu ouvir um pouquinho a voz de vocês. O que a memória te traz? Lembranças? Isso, Weber. Lembranças. E vou aproveitar... Lembranças do passado. Nem sempre tão bons passados assim, né, Heber? Nem sempre, mas inclusive... Diga, Michele. A memória de tudo, inclusive o aprendizado que a gente tem que levar um dia e tem que guardar isso em memória. Exatamente, Michele. E pego esse seu comentário em relação ao que o Weber tinha dito anteriormente. Lembra quando ele falou que nós teremos um print desse momento de hoje? Na verdade, se lá no futuro nós realmente nós vamos, isso eu acredito que vai ficar na memória de todos, nós vamos parar e vamos lembrar, e tomara que o mundo possa tirar lições disso tudo. Que possamos, lá no futuro, olhar para o passado, ter nessa nossa memória, né? Teremos memórias de situações tristes? Teremos. Mas qual que é o objetivo da memória? Aprendizado, foi o que você falou, Michele. Porque a partir da memória eu tenho um aprendizado e pressupõe-se que, diante de um aprendizado, as novas situações que vão aparecer na minha vida, que eu possa tirar partido daquilo que eu já vivenciei. E, consequentemente, olhem só, gente, deixa o microfone desligado, por favor. Olhem só. E que a gente possa, consequentemente, aprender com essas memórias, né? Por que eu estou falando disso? Porque se vocês observarem, a nossa resposta imune adaptativa, ela tem memória. Ela baseia-se nessa necessidade de memória, justamente para que, na hora que porventura aquele mesmo antígeno
entrar no nosso corpo novamente, ou seja, for apresentado ao meu organismo novamente, que eu tenha células de defesa que possam vir, né, me proteger de uma maneira mais rápida. Então, pegando o que vocês mesmos falaram, a memória, ela me dá um aprendizado e que até para a nossa vida no dia a dia, o nosso aprendizado objetivo é que eu possa tirar proveito dele. Que dessas situações que inclusive possam vir a ser reconhecidas, né? Como situações que nem sempre a nossa memória é só de lembranças boas. Eventualmente eu tenho lembranças ruins, mas que ficou lá no passado. Não é ter na memória para ficar sofrendo de novo, mas é ter na memória para ter aprendizado e amenizar e atenuar as situações futuras. Eu estou falando disso porque isso se encaixa muito perfeitamente ao que a gente verifica na nossa resposta imune adaptativa, onde eu guardo, o nosso organismo tem a capacidade de guardar na memória aqueles antígenos que né, que nós já entramos em contato com eles previamente, mas que agora, por reconhecê-lo de uma maneira rápida, eu possa me preservar melhor. E aí, logicamente, que ele possa causar menos estragos ao meu organismo. Isso é muito importante. Existe uma outra característica também que é muito citada, que é uma característica também pontual da resposta imune adaptativa ou adquirida, que é a mesma coisa, que é a expansão clonal. O que é expansão? Expansão é algo que cresce, né? É algo que se expande, é algo que é visto em vários locais. Então, o que é expansão clonal? Expansão clonal, e eu gosto dessa imagem, eu acho que dá para vocês perceberem o conceito. Olhem só, o que o autor está me falando? Eu tenho um linfócito T, né? Que saiu daquele ambiente onde ele estava se maturando, sofrendo a maturação, que é o timo. E aí, houve, né, a apresentação de um antígeno. Aqui eu tenho uma célula que ela apresentou um determinado antígeno, e aí esse linfócito T, né, reconheceu, foi apresentado a esse antígeno, então ele foi ativado. Então, essa célula de defesa, que é esse linfócito T, consegue verificar de uma maneira específica esse antígeno. E agora ele vai ter uma expansão clonal. O que significa isso? Este linfócito, ele vai produzir novos linfócitos T auxiliares, vai produzir linfócitos T de memória e vai produzir linfócitos T com a capacidade de agredir a célula infectada, né? Ou seja, ele vai expandir, ele vai aumentar esse conhecimento dele, transmitir esse conhecimento dele para outros tipos celulares, com funções específicas. Mas isso daqui é importante por quê? Porque agora eu não tenho só uma célula que reconhece esse antígeno. Eu tenho vários grupos celulares que conseguem reconhecer de uma maneira específica esse corpo estranho. Inclusive, para o que a gente acabou de falar aqui, ó, memória. Essa memória, ela só existe porque eu terei também linfócitos de memória. Ou seja, células que vão ficar na nossa medula óssea, que conseguem identificar de uma maneira bastante específica este antígeno e que vão ficar ali quietinhas. Elas vão funcionar, como o Weber disse, com esse print, com esse reconhecimento de algo que aconteceu no passado, que é o reconhecimento desse antígeno, tá? É importante isso porque é um mecanismo como o nosso sistema imunológico tem de montar várias frentes. Frentes para resolver aquilo que eu preciso no momento, que é poder me proteger daquele antígeno. Mas que, ao mesmo tempo, eu também tenha mecanismos de memória. Por quê?
Não adianta eu fazer só para o hoje. Eu também preciso de imaginar que lá na frente, no intervalo de tempo que eu não sei precisar, eu possa, às vezes, contar, né? Precisar de contar com esses conhecimentos prévios, tá? Olhem só, se a gente observar nesse slide, eu tenho, é como se fosse um resumo do que eu apresentei aqui em slides passados, que são as características da resposta imune adaptativa, que ela é específica, ela promove a expansão clonal, ela promove memória. A única coisinha que tem aqui, ó, de específico que eu não mencionei anteriormente, é quando a gente fala que a resposta imune adaptativa, ela também promove contração e homeostasia. E o que significa isso? Significa que a resposta imune adaptativa, ela atua naquele momento, afinal de contas, pressupõe-se que esse momento eu estou em contato com o antígeno, né? Só que o seguinte, a partir do momento que eu venha vencer essa batalha, né? Imagina que agora eu me recuperei, que o meu organismo conseguiu me proteger, só que a partir de agora, o meu sistema imunológico vai voltar ao que era antes desse processo infeccioso. O meu organismo, inclusive meu sistema imunológico, ele vai diminuir a resposta, ele vai voltar com o que a gente chama, né, de estado basal. Aí você fala assim, Luciene, ele vai voltar a ser o que era antes? Sim, porque a gente não pode ficar imaginando, é como se a gente estivesse numa batalha. Vamos imaginar, vamos fazer uma comparação no nosso dia a dia. Há momentos na nossa vida que nós estamos como se fosse uma grande batalha, em várias linhas de frente, trabalhando, precisando vencer, é uma vitória a cada dia. Só que tem momentos que tem uma calmaria, né? Com a graça de Deus. Há momentos que a vida começa a voltar ao normal, aí você começa a poder suspirar, né? A respirar um pouquinho mais tranquilo. Então, da mesma forma, é o nosso sistema imunológico. Há momentos onde eu tenho um antígeno, onde o meu sistema imunológico está trabalhando a todo vapor. Mas vencendo essa batalha, ele vai voltar a ser o que era antes. Com, inclusive, diminuição da quantidade de células circulantes de defesa, né? Ou seja, eu volto ao estado basal. Agora, uma coisa é verdadeira e muito importante. Eu guardo na memória aqueles momentos intensos que eu vivi. Inclusive, aqui no caso específico, eu guardo na memória os linfócitos de memória. Caso, porque na vida as coisas são muito cíclicas. Há momentos de alta, há momentos de baixa. Não é exatamente isso? E aqui no nosso sistema imunológico não é diferente. A partir do momento que, porventura, venham ocorrer novas situações, novos processos infecciosos pelo mesmo antígeno, eu volto a ter um sistema imunológico ativado. Só que, inclusive, dessa vez, né, que seria uma resposta secundária, a resposta secundária agora ela é muito mais rápida, é muito mais eficiente, né? Por quê? Porque ela já tem uma experiência prévia, ela já tem montada um arsenal que te garante agir de uma maneira mais tranquila, mais específica, mais rápida e muito provavelmente, nesse momento, a minha tendência é não ficar tão doente, é não sentir tantos os sinais e sintomas, é diminuir a possibilidade de ser internada e, principalmente, diminuo as chances, por exemplo, de evoluir para óbito, tá? Então, isso que significa contração e homeostasia. Aqui, se a gente observar, eu coloquei nessa representação algo que eu falei no iniciozinho da aula de hoje, que a resposta imune adaptativa, ela é baseada na resposta imune com base nos anticorpos e com base na resposta celular específica.
E aqui, gente, vale uma observação. Essa minha observação parece boba, e mas é porque eu já ouvi, porque a gente que é professor, tem umas coisinhas que a gente às vezes ouve e que marca a gente pro resto da vida, que a gente nunca imaginava que fosse ouvir aquilo, né? E a partir do momento disso, a gente replica para as outras turmas, que é para ninguém cair nessa gafe. Na hora que eu falo resposta imune humoral, significa uma resposta imune mediada por anticorpos. Não tem absolutamente nada a ver com humor. Não significa que você está feliz, não significa que você está triste, que você está estressado. Pelo amor de Deus, tá bom? É porque, enfim, tem umas coisas, tem umas respostas que a gente, né, recebe que ali nas provas, nas atividades, que marcam. A gente fica traumatizado, então a gente passa a deixar bastante claro isso, que é para ninguém, pelo amor de Deus, nunca errar, nunca falar uma situação dessa, tá bom? Bem, então essa resposta imune adaptativa, ela é uma resposta imune humoral baseada pela produção dos anticorpos, e esses anticorpos são produzidos pelos nossos linfócitos B, a partir dos linfócitos B, né? Que vão transformar-se em plasmócitos, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Esta resposta, ela ocorre fora das nossas células, e é por isso que nós denominamos que ela ocorre no ambiente extracelular, ou seja, o ambiente fora do ambiente celular, tá bom? E aí, eu chamo a atenção de vocês que eu tenho uma resposta imunicelular. Uai, mas resposta imunicelular também é adaptativa? Sim. Lembram vocês quando eu apresentei aquela representação do livro do Abbas, né? Essa daqui, ó. Eu chamei a atenção de vocês. Por quê? Os linfócitos T, eles vão agir com uma resposta imune celular. Então, ela também está presente aqui. Mas qual que é a diferença? Que aqui eu tenho uma resposta específica. Não é uma resposta celular que sai fagocitando qualquer coisinha que aparece na frente dela, não. É uma resposta imunicelular específica para este antígeno. E ela é baseada, como falei anteriormente, mostrado ali naquela representação do Abbas, pelos linfócitos T, tá? Essa resposta, obviamente, ela ocorre no ambiente intracelular. Se eu estou com base na célula, atuando de uma maneira específica, é lógico que todo esse mecanismo de defesa do meu corpo vai ocorrer dentro dessa célula, né? Ela vai conseguir, de fato, atuar frente ao esse antígeno de uma maneira específica, tá bom? Vou mostrar a vocês ali adiante como que se faz esses dois processos. O que eu coloco aqui para vocês é isso daqui, senhores, eu coloquei dessa maneira porque eu acho que fica mais fácil do entendimento, ela fica mais objetiva, ela, enfim, a gente consegue colocar os passos, mas com o básico aqui para vocês acompanharem, que é muito importante a gente entender isso, tá? Então, olhem só, vou apresentar aqui a vocês como que ocorre essa resposta imune adquirida baseada na produção de anticorpos, tá bom? Esse tipo de resposta, ela é separada, né, em fases. Então, a primeira fase dessa resposta imune adaptativa é a fase do reconhecimento, que é meio óbvio. Por quê? Porque como que eu vou me defender de algo que eu não reconheço, né? Se a gente colocar essa linha de raciocínio para o nosso dia a dia, poxa, você fala assim, ó, toma cuidado, viu? Toma cuidado com o quê? Logicamente, eu posso até imaginar que existem alguns cuidados básicos que a gente tem que ter na vida, né? Para evitar problemas, para evitar perigo, mas eu realmente consigo me proteger a partir do momento que eu reconheça uma situação de perigo. Então, a primeira fase
dessa resposta é a fase do reconhecimento. É quando o antígeno vai ser apresentado. E ele vai ser apresentado para os nossos linfócitos T, né? Na verdade, isso que está mostrando aqui eu não vou repassar slides, não, mas para quem está acompanhando a aula desde o início, eu já mostrei, né, uma célula apresentadora de antígeno, apresentando um antígeno, e aí nós tínhamos o linfócito T, né? Então, essa é a fase do reconhecimento. Quando eu tenho células apresentadoras que vão apresentar aquele corpo estranho e eu tenho esses linfócitos T que vão reconhecê-los, né? Só lembrando vocês, células aqui, APC são células apresentadoras de antígenos, né? Que são, como exemplos, que eu já até falei hoje também, anteriormente, são os macrófagos e as células dendríticas, tá bom? Então, elas apresentam, os meus linfócitos T reconhecem, aí eles reconhecem que existe um corpo estranho, que existe um antígeno, que existe algo que possa ser danoso ao meu corpo. Então, depois dessa fase, o que é muito importante? Que esses linfócitos T repliquem essa informação. E aí, eles vão replicar essa informação passando para a fase de proliferação. É aquela expansão clonal que eu falei com vocês anteriormente. Então, essa é a segunda fase. Porque não basta só identificar. Uma célulazinha só identificar que existe um agressor, ela não daria conta de me proteger. É importante que ela passe essa informação adiante. Então, esse linfócito T vai passar para a fase de proliferação ou expansão clonal. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai ativar outras células. Ele vai ativar outros linfócitos T. Ele vai ativar linfócitos B também. E isso, inclusive, né? Ele vai também ativar linfócitos de memória. Tanto é que aqui, ó, o que a gente tem? Formação dos linfócitos de memória. Lembram? Aqui vale a pena voltar só para vocês verificarem, olhem só, né? Ao linfócito T de memória aqui. Se vocês observarem, gente, é isso que eu preciso que vocês não só acompanhem comigo aqui o raciocínio, mas que depois vocês voltem com calma recordando isso, que vocês identifiquem isso, né? Porque ele é um acompanhar de raciocínio que, se for um pouquinho atento, faz é coerente, né? E fica mais fácil a gente guardar. Tem a formação desses linfócitos B de memória, justamente para que lá no futuro o meu organismo às vezes possa aprender, né? Tirar proveito dessa situação hoje. Mas não adianta só eu trabalhar para o futuro. Eu também preciso de resolver o meu problema de agora, que é fazer com que haja a diferenciação desses linfócitos B que foram ativados aqui, já que nós sabemos que linfócitos B são os linfócitos que vão desencadear a produção dos anticorpos. Então, os linfócitos B, eles vão se diferenciar em plasmócitos, e os plasmócitos em si, que são, os plasmócitos nada mais são do que derivados desses linfócitos B, tá? E que eles que vão literalmente agora fazer essa produção dos anticorpos. E que só, mais uma vez, esses anticorpos são específicos àquele antígeno que foi apresentado. Tá bom? Então, aqui pra gente é uma linha de raciocínio importante que faz, né? Faz sentido se a gente for com calma e prestar atenção. Eu tenho a produção dos anticorpos, que é algo que eu preciso. Por que eu preciso? Porque esses anticorpos, eles agora precisam de inativar o antígeno, né? E isso vai ocorrer na terceira fase, que é a fase efetora. Fase efetora pressupõe, o que é uma coisa efetora, uma coisa efetiva? É uma situação que chega e resolve, né?
como eu falei, eu preciso de resolver o meu problema por agora. A situação ela é pontual, eu tenho um antígeno no meu organismo, então eu tenho a fase efetora, onde esses anticorpos que foram produzidos pelos plasmócitos, que eles possam inativar o corpo estranho, inativar este micro-organismo. E, consequentemente, a partir daqui, o que eu vou ter? Anticorpos inativando o antígeno. E vou ter também células T, né, linfócitos T, que são estruturas celulares, que vão ativar células, inclusive vão nos defender daquelas células que foram afetadas. Como assim? Só para vocês entenderem. Vou dar um exemplo agora. Nós sabemos que nesse momento tem muitas pessoas positivas para o novo coronavírus, né? Eu posso vir a ter vírus circulando pelo meu corpo, né? Aquele micro-organismo circulante. E tenho, nesse momento, também, se a gente imaginar, células, um indivíduo positivo, ele possa vir a ter células que tenham vírus dentro delas. Então, esses linfócitos citotóxicos, que são linfócitos T, que vão trabalhar de uma maneira específica, eles vão tentar me defender, fazendo com que essas células que já foram infectadas pelo vírus também possam ser inativadas. Por quê? Por que isso é importante? Se vocês recordarem, os vírus eles precisam de entrar dentro das nossas células para eles se multiplicarem. Então, uma grande via de defesa do nosso corpo é justamente atacar o corpo estranho, não só aquele que está circulante, mas porventura aquele que também já atingiu as nossas células. Porque caso contrário, se eu não me preocupar com essas células que foram infectadas, elas vão permitir com que o meu corpo tenha continuidade da produção do antígeno, né? Só chamando a atenção que eu estou dando aqui o exemplo do vírus, e nem todo antígeno é vírus, né, gente? Mas só para a gente entender aqui o raciocínio. Mesmo que não seja vírus, que seja qualquer outro micro-organismo, eu sempre tenho a atuação dessas células T, né, que vão atingir e vão tentar fazer com que aquelas células que foram afetadas, elas sejam eliminadas, tá bom? Além de tudo, eu também tenho essas células de memória sempre, que agora, se eu for imaginar que todo esse processo passou, que agora eu esteja num organismo mais saudável, que a batalha tenha sido vencida, aquelas células de memória, como eu falei com vocês, elas vão agora para a medula óssea, né? Ou também podendo ir para os linfonodos e baço, tá? E isso daí é importante justamente pelo que eu comentei com vocês anteriormente. Porque tudo isso que eu falei aqui para vocês, olha, ao longo desses slides, eu estava tentando resolver um problema pontual, que é imaginar que, porventura, eu tenho um corpo estranho, um antígeno nesse momento no meu corpo. Mas, depois que eu vencer essa batalha, na hora que eu conseguir restabelecer o meu equilíbrio corporal e me ver livre desse antígeno, é importante que eu tenha essa memória, porque lá no futuro, o qual eu não sei precisar, caso esse antígeno entre no meu corpo novamente, se eu tenho essas células de memória, eu vou ter um segundo contato com o antígeno e eles, né, todo esse mecanismo de defesa vai ser ativado de uma maneira mais rápida e eficiente, né? Porque a partir do momento que ele seja mais rápido, ele vai ter condições de diminuir
a quantidade de micro-organismos que vão se disseminando pelo nosso corpo, evitar que várias células possam ser evadidas por este antígeno, né? Então, isso é uma proteção, isso me dá uma maior segurança e isso me faz, eventualmente, conseguir, né, vencer esse antígeno novamente, mas principalmente que ele não venha causar tantos estragos, tantos prejuízos ao meu corpo. Porque independente de qualquer coisa, gente, a gente não precisa de imaginar, mas é algo que não mata. Que seja. Uma cefaleia que a gente tem já é desagradável. Um mal-estar que a gente tem já é péssimo. Então, quanto mais rápido e mais eficiente for esse processo, mais eu estou protegendo o meu corpo, maiores os mecanismos, né, de defesa o nosso corpo tem. Ok? Digam quem é que quer perguntar. Ana Maria. Diga, Ana. Querida, só esses linfócitos CD4 e CD8, você só pode me... Eu estou acompanhando aqui, tentando entender o que eles são. Sim, Ana. Olhem só, eu até comentei, mas para ficar bem claro, quando a gente fala linfócitos CD8, e também, não sei se já apareceu, mas pode aparecer também linfócitos CD4, são todos linfócitos T, tá? São todos linfócitos celulares. Aqui, ó. Aqui CD4 já passou também, tá vendo? Aqui, deixa eu ver se aqui ele fala. Aqui. O que nós temos? Linfócitos T, CD4 é o linfócito T helper, tá? Que é um linfócito auxiliar. É um linfócito que ele vem ativar, ele vai ser ativador de células de defesa, como macrófagos, ele vai ser ativador dos linfócitos T e B, tá? E na hora que a gente fala de linfócitos T, CD8, é o linfócito, na verdade, citotóxico, que é aquele, inclusive, vai ficar mais claro, porque eu vou apresentar isso, vocês têm até um desenhozinho bonitinho do linfócito citotóxico, tá? Mas, resumindo aqui para você agora, Ana, a partir do momento que a gente fala, aqui até ele aparece, né, linfócito TCD4, é porque existem subtipos de linfócitos T e eles vão atuar frente a esses mecanismos, ou ativando outros linfócitos, ou destruindo células infectadas, que no caso desses linfócitos TCD8, são justamente esses citotóxicos, que eles, e se você observar, ó, deixa eu colocar aqui, que aí te chama a atenção. Eles são citotóxicos, e o que eles fazem? Eliminam as células afetadas. E aqui, ó, eu vou até fazer isso daqui, ó. Colocar, deixa eu ver, deixa eu pegar T, porque aqui fica registrado para vocês, tá, gente? Tudo isso que eu coloco aqui fica registrado para vocês lá também na aula. Ó, linfócitos T, CD8 é igual linfócitos citotóxicos, que significam linfócitos que conseguem eliminar as células afetadas. Justamente aquilo que eu chamei a atenção. Eles eliminam aquelas células que já têm, por exemplo, um vírus, uma bactéria, um protozoário, né? Ou seja, qualquer que seja o antígeno. Tá, Ana? Então, é isso do qual a gente fala. E aqui, ó, aqui já tá falando linfócito TCD4, tá? Deixa eu voltar aqui, o Tzinho já tá aqui. O que ele faz? Ele ativa, aqui, ó, deixa eu pegar aqui como marca-texto. O que ele faz? Ele ativa linfócitos B e T e também ativa, não tá aqui falando, mas ele também ativa células como macrófagos, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó, porque aí fica registrado para vocês também. Perdão, cadê? Eu preciso do preto, que senão não aparece para vocês. A letra não vai ficar bonita não, gente, mas só para ficar registrado, tá bom? Então, aqui são os, também ativa macrófagos, tá?
Gente do céu, é difícil demais escrever com esse cursorzinho aqui. Macrófagos, tá? Então fica aqui registrado, Ana, para vocês terem bonitinho aí. Bem, deixa eu voltar. Bem, e aqui chamando a atenção para aquele detalhe que eu falei com vocês, a importância dos linfócitos de memória, né? Porque eles vão justamente produzir, eles reconhecer de uma maneira específica e eles são importantes. Aí você fala assim, mas esses linfócitos B de memória, eles vão ficar no meu organismo por quanto tempo, né? Ou eles vão ser suficientes para caso algum dia eu for infectada novamente com o mesmo antígeno, como que acontece? Bem, esses anticorpos, né, que estejam ali nos nossos linfócitos B de memória, eles vão se multiplicar diante de uma segunda infecção. Nós veremos que nós teremos, né, esses linfócitos B de memória, eles vão se multiplicar para produzir ainda uma quantidade maior de anticorpos. Só para vocês identificarem, e eu acho que isso ajuda vocês a entenderem melhor essa representação aqui, olhem o próximo slide. Na hora que eu falo linfócito B de memória, é semelhante a uma imagem como essa, onde eu tenho um linfócito e aqui, ó, na superfície, reparem que ele está expressando na superfície da membrana dessa célula anticorpos específicos para aquele antígeno. Então, vocês imaginem, nós temos no nosso corpo, todos nós, né, um arsenal de linfócitos que estão ancorados, né, ancoram esses anticorpos aqui, que caso eu venha ser infectada novamente pelo mesmo micro-organismo que eu tive lá no passado, esses linfócitos vão se multiplicar, eles vão diferenciar-se em plasmócitos e esses plasmócitos vão produzir novos anticorpos, para que aí, né, possa dar conta dessa situação nova que porventura a gente possa vir a ter, tá bom? E só uma coisa importante, que os nossos linfócitos de memória, eles são renovados pelo nosso organismo. Eu não preciso necessariamente ser apresentada, né, sempre pelos antígenos, não. Ele fica ali guardadinho, naqueles ambientes que eu já falei anteriormente para vocês. Medula óssea, linfonodos, baço, né? E eles ficam ali. Caso seja necessário, eles vão se multiplicar. Caso não, e isso que seria o ideal, né? Quem dera que a gente não viesse, né, a ter novos episódios, a ter novos reconhecimentos por antígenos, enfim. Mas o fato é que, se necessário for, a gente pode contar com a ação do nosso organismo, tá bom? Inclusive, gente, eu chamo a atenção de vocês que indivíduos, né, que tomam imunossupressores, olhem só, parem para pensar. O tanto que esses indivíduos ficam comprometidos com a sua linha de defesa. Por que que eu falo disso? Porque isso que a gente está apresentando aqui, gente, olha, eu vou voltar aqui só para vocês verem. Esses detalhes, eles estão garantidos a partir do momento que eu tenho um organismo saudável, ativo, né? Um sistema imunológico atuante. Se eu imaginar que eu estou imunossuprimida, eu tenho uma baixa nessas respostas. Consequentemente, eu vou perder muito de tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. E que é isso que é tão importante, né? Porque, infelizmente, nós entramos em contato com antígenos a todo momento. Obviamente, nem todos são tão patogênicos, mas o fato é que nós precisamos de ter uma estrutura corporal, um sistema imunológico saudável, atuante, para tentar nos defender, né? Aqui, olhem só, eu já até tinha apresentado a vocês por quê. Os anticorpos, na hora que a gente fala da produção dos anticorpos, nós observamos os anticorpos sob duas possibilidades.
Uma que é clássica, que é aquela circulante. Inclusive, olhem, hoje eu chamei a atenção de vocês aqui, ó, numa imagem. Parece coisa boba, né? Mas olha, lembram quando eu chamei a atenção de vocês para essa imagem? Porque é uma maneira, né, de termos os nossos anticorpos que são circulantes no nosso ambiente sanguíneo, tá bom? Mas a única via. Nós também temos presença de anticorpos associados aos linfócitos, que foi que inclusive eu expliquei para vocês anteriormente, né? Então, eles possam estar associados aos nossos linfócitos B e que eles funcionam literalmente, né, como receptores de antígenos, reparem aqui. Então, isso são duas formas que nós observamos dos anticorpos no nosso organismo, tá bom? Aqui ele está circulante, ele vai ajudar a neutralizar antígenos, vai ajudar, né, a prevenir a entrada e até mesmo com que esse antígeno possa se espalhar de uma maneira mais pontual pelo nosso corpo. Mas nós temos esses anticorpos também expressos, né, na membrana celular dos linfócitos B, atuando ali, podendo reconhecer esses antígenos. Existem aqui características que é que eu vou apresentar para vocês dos anticorpos. Eu falei hoje, no início, que eu ia apresentar a vocês as características, né, inclusive estruturais dos anticorpos, que é o que eu vou começar a apresentar agora. A gente utiliza, inclusive a gente já apresentou o termo antígeno-anticorpo anteriormente, no final da unidade 2, então não é nenhuma grande novidade. Mas o que são esses anticorpos de fato? Quimicamente, o que eles são, né? Os anticorpos, eles são glicoproteínas. Eles são constituídos, a base dele é proteica, né? Inclusive, quando eu apresento, quando eu dou na disciplina de CMC, que eu apresento as proteínas para vocês, eu sempre gosto muito de chamar a atenção justamente desse ponto, né? Que as proteínas, elas são tão diversificadas, elas são presentes tanto em várias frentes do nosso organismo, né? Que elas, inclusive, são a base dos nossos anticorpos. Bem, de fato são. Nós sabemos já, que eu apresentei para vocês, que eles são produzidos pelos nossos linfócitos B e os plasmócitos, né? Já falei com vocês que eles possam ser observados circulantes no nosso sangue, obviamente, naquela porção plasmática, que é aquela porção aquosa, onde eu tenho hormônios, anticorpos, né? E os anticorpos, eles têm a função de reconhecer os nossos antígenos. Porque a partir do momento que eles reconhecem, eles podem agora atuar tentando neutralizar esses corpos estranhos, tá? Os anticorpos, eles são bastante diversificados. Por que que são? Lembram quando eu apresentei a vocês as características da resposta imune adaptativa? Que ela é diversificada, que ela é específica, que ela promove a expansão clonal, que ela tem características de memória? Então, os anticorpos, eles são diversificados e específicos. Por quê? Eu produzo um anticorpo específico, por exemplo, para o H1N1, específico, né? De repente, para um determinado outro vírus, ou para uma determinada outra doença. Então, ele é específico. Não é porque eu tenho um anticorpo que reconhece um vírus que vai reconhecer um outro. Não, ele é específico. E eles são, de fato, né, o grande chavão da resposta imune humoral, é o grande chavão da resposta imune adaptativa. É ele o grande responsável, é o grande responsável por essa proteção que nós estamos falando aqui. Aonde, né, como eu falei com vocês, aonde que estão esses anticorpos? Se a gente recordar o que nós vimos na unidade 2, onde nós estávamos trabalhando com o sistema sanguíneo, onde a gente verificou que tem uma parte celular e uma parte aquosa, é nessa região aquosa onde eu tenho a distribuição, quer sejam dos hormônios ou dos anticorpos.
bem como aqui outros elementos, né? Estruturas presentes, componentes presentes no nosso sangue. Mas por que é isso importante? Porque, inclusive, hoje em dia tem sido a ferramenta de pesquisa para a situação que nós estamos vivenciando hoje. O que eles estão promovendo? Pegando, né, trabalhando com o sangue de indivíduos que tiveram o Covid-19, trabalham, né, levam isso em centrífuga, porque aí eu consigo verificar esse sangue dividido nessas fases, como nós estamos observando nessa imagem, e eles trabalham com esse universo aqui. Esse universo, né, que é do plasma, isso aqui é o que a gente denomina de soro. E eles, por que do soro? Porque é aqui que eu tenho os anticorpos. Se eu imaginar que o indivíduo que teve uma determinada doença e ele venceu essa batalha, ele agora tem anticorpos presentes no soro dele. E esse estudo, né, que eles estão hoje estudando a sorologia desses indivíduos, desses pacientes. Por quê? Se a gente conseguir detectar aqui esses anticorpos, conseguir trabalhar com eles em laboratório, eles conseguem propor, muitas das vezes, né, possibilidades de vacinas, de tratamento com pacientes, que é o que eles, inclusive, têm feito, né? Mesmo sem necessariamente tantos avanços assim em relação a algo mais conclusivo, eles têm trabalhado nos casos mais críticos, né? Esses pacientes que estão de fato no momento muito crítico, com possibilidade de caminhar para óbito, né? Eles trabalham com um soro de indivíduos que já tiveram Covid-19 para tentar ali, né, dar essa imunidade passiva, ou seja, utilizar os anticorpos que foram produzidos por outro indivíduo. É muito bonito, gente. A imunologia, e é isso que eu chamo a atenção de vocês, que ela é uma disciplina muito bonita. É complexa, né? Mas se a gente imaginar, ela nos resguarda muito, ela nos protege muito, né? Todos esses mecanismos. Entender isso não é fácil, não. É complexo, né? E tem realmente um arsenal de detalhes, mas que é tão bonito, é tão importante, né? Isso, o indivíduo saudável é tão atuante, nos ajuda tanto, né? Nos protege tanto. Enfim, por isso que é tão importante. E, como eu falei com vocês, esses anticorpos, nós produzimos anticorpos frente a uma gama enorme de micro-organismos, né? Não só, de fato, micro-organismos, como inclusive outros agentes patogênicos, né? Porque a partir do momento que eu falo de parasita e imagino de repente produzir anticorpo para uma tênia, né, que possa ter metragem, eu não posso cair no erro e chamá-lo de micro-organismo, né? Não tem nada de micro. Mas há diversos agentes patogênicos que possam conferir prejuízos à nossa saúde, né? Então, os anticorpos, eles são produzidos com esse intuito. E nós conseguimos produzir anticorpos frente a essa diversidade toda da qual nós estamos submetidos no nosso dia a dia. Esse termo vocês já ouviram falar? A gente até utiliza esse termo em outras situações que até às vezes não tem nada a ver necessariamente com imunologia, mas é um termo tão chavão que a gente fala assim, ó, ele é tipo chave e fechadura, né? É um reconhecimento tão certo, tão específico, que é o que a gente denomina esse complexo antígeno-anticorpo. Ele se baseia, né, nessa especificidade com um reconhecimento do tipo chave-fechadura, onde tudo precisa ser muito específico, né? Olha, eu vou pegar aqui no desenho, reparem o seguinte, só recordando a vocês, hoje no iniciozinho da aula, eu falei com vocês que esses ambientezinhos aqui, ó, são reconhecidos como epitopo, né? Isso daqui está representando um antígeno, isso daqui é o epitopo, que é a parte do antígeno que é reconhecida. Olhem só, vamos pegar só friamente pelo desenho.
Percebam vocês que essa estrutura, que esse epitopo, ele consegue se encaixar perfeitamente essa estrutura de anticorpo daqui. Seria um reconhecimento, né, um complexo antígeno-anticorpo do tipo chave-fechadura. Agora, olhem só, vamos comparar esse epitopo com esse anticorpo. Aqui não dá liga, aqui não existe reconhecimento, né? Porque o contorno aqui representado está muito diferente do que esse anticorpo consegue reconhecer. Então, logicamente, aqui está no seu sentido figurado, né, em termos de desenho, mas ele é bem ilustrativo para isso que a gente quer chamar a atenção. Essa interação antígeno-anticorpo, ela precisa ser absolutamente específica. Não existe, né? Não deve existir esse reconhecimento cruzado, tá bom? E quando a gente apresenta os anticorpos, o que eu vou apresentar a vocês, a configuração, né, a estrutura deles, nós vamos ver que eles têm algumas características que são muito básicas, tá? E são comuns às diferentes classes. Por quê? Eu vou apresentar a vocês, nós temos anticorpos que possam ser reconhecidos, que possam ser classificados em 5 grupos diferentes. E é o que nós denominamos de classes, tá? E eles apresentam algo em comum e, logicamente, tem algo que seja bastante específico. Que isso que é o que faz com que cada um seja reconhecido dentro de uma classe, tá bom? Então, eles, de uma maneira geral, o anticorpo, eles compartilham características básicas, né? Características comuns, embora existam áreas específicas, que é o que a gente denomina de variabilidade, tá certo? Olhem aqui no desenho, eu chamo a atenção de vocês, na grande maioria das vezes que vem uma representação de anticorpo, os autores colocam nesse desenho uma representação semelhante à letra Y, tá? Inclusive naquela imagem que eu voltei lá atrás, que tinha aquelas estruturas em branco, né? Naquele ambiente sanguíneo, também ele estava no formato parecido com Y. E eu vou mostrar a vocês por que isso, né? E aqui tem alguns nomezinhos. Reparem o seguinte, só pegando aqui esse desenho que o autor nos apresenta. Primeiro, o anticorpo é esse conjunto daqui, ó. Deixa eu pegar, vou pegar a caneta. O anticorpo, ele é representado por essa região completa daqui, ó. Isso daqui é o anticorpo, né? Isso daqui, o autor está representando, é um antígeno, seria o corpo estranho. Tanto aqui, como todo esse arsenal que está aqui representado para a gente. Esses são os antígenos. O que é importante a gente destacar? Reparem vocês, ó, que essa área daqui para baixo, eu tenho uma área que é igual, de fora a fora, né? O que eu tenho de um lado, eu tenho do outro, tá? E onde que está a variabilidade do nosso anticorpo? Está justamente nessa parte coloridinha aqui que ele mostrou pra gente. Essa parte da extremidade, tanto de um lado quanto de outro, tá? Então, isso daqui pra gente é importante porque a gente consegue reconhecer como que eu tenho a estrutura de um anticorpo. Nós vamos ver, né, que no nosso organismo nós temos milhões, né, de estruturas de linfócitos B que conseguem, que expressam diferentes anticorpos na sua superfície. Cada um, logicamente, né, aí que fala cada um de nós temos um repertório diferenciado. Isso depende muito do nosso retrospecto de vida, né?
Cada um aqui, eventualmente, já entrou em contato com antígenos diferentes, tem uma série de situações eventuais comuns a nós, mas tem características específicas também, né? E aí, logicamente, esse repertório que está aí guardadinho em cada estrutura corporal nossa é diferenciado. Acho que a gente já teve a oportunidade de falar isso, não só agora nessa disciplina, como disciplinas passadas. Se a gente imaginar, por exemplo, né, mesmos indivíduos, dentro de uma sala de aula, imaginemos agora nós lá na nossa sala de aula, né? Nós, dentro daquele universo, dentro daquela sala, todos nós ali submetidos a situações muito próximas, né? Nem todos vão responder da mesma maneira. Por quê? Cada um de nós temos um repertório, cada um de nós temos um arsenal de sistema imunológico. Então, isso tudo interfere muito nas respostas, né? Então, esse arsenal, inclusive, dentro desses milhões, né, de células B que nós temos aqui, que expressam esses anticorpos na superfície, é variável. Eu não tenho essa situação padrão para cada um de nós, né? Cada um de nós aqui temos um histórico de vida. Já entramos em contato ou não com uma gama de antígenos, dos quais nos faz ser bastante particulares, né? Nessa representação, eu acho que fica mais fácil vocês perceberem o que eu estava rabiscando em slide passado. Mas eu gosto, eu sei que ia aparecer, mas eu gosto porque eu acho que cada desenho que eu coloco aqui, eu coloco para enfeitar, sim, porque eu acho que também fica bonitinho, mas é porque eu quero passar uma mensagem com ele para vocês, e eu quero que vocês entendam ele, né? Então, olhem só. Esse daqui é mais formal, né? Mas ele guarda justamente os conceitos básicos importantes para a gente. Reparem só, eu tenho aqui a representação de um anticorpo, essa é uma representação padrão, onde eu tenho o que a gente fala de 4 cadeias. Quais são essas 4 cadeias? Eu tenho 2 cadeias aqui representadas em azul, que são o que a gente denomina de cadeias pesadas. Por que pesadas? Porque se vocês observarem, essas 2 cadeias aqui são as cadeias maiores. Essas cadeias laranjas são denominadas de cadeias leves, que também são 2. Olha, eu tenho uma de um lado e a outra do outro lado. Então, os anticorpos, a estrutura padrão deles eles são constituídos por 4 cadeias, 4, ó, 1, 2, 3, 4, sendo 2 pesadas, que são as 2 azuis, e 2 cadeias leves, que são aqui representadas em laranja. Aqui também o autor, ele coloca pra gente aqui, ó, C, 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 e aqui V. Por quê? Esse C é C de constante. É constante da cadeia pesada. Constante 1, constante 2, constante 3 da cadeia pesada. E eu tenho aqui a constante da cadeia leve. Tá bom? E a extremidade, que era aquilo que eu chamei a atenção de vocês, ó, essa extremidade, está agora representada nessa regiãozinha daqui. Ela nada mais deixa eu colocar aqui só para vocês verem, né? Fazer da mesma forma que eu fiz no desenho anterior. Essa região é a região da variável, que aí é por isso que no desenho o próprio autor coloca para gente VL, que é a região variável da cadeia leve, região variável da cadeia pesada, tanto de um lado quanto do outro, tá? E para finalizar aqui, eu vou deixar este como último slide antes para a gente ir do intervalo, mas finalizar chamando a atenção de vocês que aqui eu tenho uma ligação, é uma ligação química por pontes de disulfeto, e essa regiãozinha aqui é uma regiãozinha que a gente denomina região de dobradiça, tá bom? Bem, vou voltar a isso, vou explicar por que dessa região de dobradiça e dessas porções variáveis. Mas agora vamos para o nosso intervalo, aproveitem para descansar, fazer um lanche e retornem já para a gente dar continuidade, tá bom?
Beijão para vocês e até mais.